Shalom, que bom! Estamos aqui no Devocional, capítulo 65 do livro de Isaías. O Senhor é o Deus de toda a terra, é o meu Deus e é o seu Deus. Estamos aqui para buscá-lo e adorá-lo. Então, que tal a gente começar já pedindo ajuda a Ele e começar em adoração? Feche seus olhos, incline sua cabeça, coloque a mão no coração. Sim, Pai, nós te adoramos, Senhor. Tu és o El Shaddai, o Deus de nossas vidas, o Santo dos Santos, o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz e o Leão da tribo de Judá. É a Ti, Senhor, que clamamos, que falamos, Senhor. É a Ti, Senhor, que invocamos o Teu senhorio, o Teu poderoso, Senhor. A Tua poderosa mão que abençoa, Pai, que julga, Deus. Estamos aqui, Pai, e nós queremos sermos mais parecidos contigo, Deus. Queremos, Senhor, ter o teu coração, Pai. Queremos, Senhor, usar os teus óculos, Senhor. Ter compaixão das pessoas, Senhor. Ter entendimento, discernimento espiritual. Por isso te pedimos ajuda, Deus. Ensina-nos, Pai, a fazer a tua vontade. Ensina-nos, Senhor, os teus preceitos, teus caminhos. Nos direciona e nos guia, Espírito Santo. Que possamos refletir a tua glória dentro de casa, no trabalho, na rua, aonde quer que a gente vá, Senhor, que a gente possa refletir a tua glória. Que as pessoas possam ver Jesus em nossas vidas, Pai. Em teu nome santo já te agradecemos por isso. Amém? Então vamos lá, capítulo 65 do livro de Isaías, julgamento e salvação. Fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim. Fui achados pelos que não me procuravam. A uma nação que não clamava pelo meu nome. E eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Olha só, nós temos a graça do Senhor, né? A bondade do Senhor. Você sabe que muitas vezes a gente está em pecado e Deus ainda consegue dizer, meu filho, eu estou aqui, me ouça, me veja. E aí, muitas vezes a gente tem resposta de Deus mesmo na imundícia. Eu fui resgatado do lamaçal, né? Eu estava ali nas trevas e Deus ali, minha filha, vem comigo. Então, assim, quando Isaías capítulo 65 começa dizendo que mesmo as pessoas que não o invocaram, ele está dizendo, eu estou aqui, fala comigo, me ouve, vem aqui, porque eu estou aqui, vem me buscar. Então está dizendo que ele é encontrado até pelas pessoas que não buscaram. E eu tenho certeza que alguma vez na vida isso aconteceu com você também. Vamos lá. Versículo 2. O tempo todo estendi as mãos a um povo obstinado, que anda por um caminho que não é bom, seguindo as suas inclinações. Esse povo que sem cessar me provoca abertamente. E você sabe que a graça de Deus faz isso, né? A gente não merece, mas a gente tem a graça, a misericórdia do Senhor que se renova todas as manhãs em nossa vida. A gente tem o amor de Deus, né? Muitas vezes a gente não merece, a gente é egoísta, a gente faz coisas feias e Deus tá ali querendo nos corrigir, nos amando, nos consolando, sabe? Nos tratando. Quantas vezes isso acontece? Não fique aí pensando que essa palavra é para outra pessoa, não. Porque é para mim e para você mesmo. Versículo 3 aqui. Oferecendo sacrifícios em jardins e queimando os incensos em altares de tijolos. Povo que vive nos túmulos e à noite se oculta nas covas, que come carne de porco e em suas panelas tem sopa de carne impura. Você sabe que os judeus eles não comiam, né? Não comem, eu acredito que até hoje, carne de porco porque é considerado um animal impuro. E você sabe que no Novo Testamento, lembra aquela visão de Pedro, quando Deus disse, não diga que é impuro aquilo que eu consagrei, aquilo que eu dei, né? E ali ele tira justamente essa imagem, né? Mas até hoje os judeus, claro, eles não veem o Novo Testamento como a gente vê, né? Eles não acreditam que Jesus foi o Salvador, o Messias, sim um profeta, né? Eles sabem da história de Jesus, mas eles não acreditam que é como um profeta. Para eles o Messias ainda vem. E vamos lá. Versículo 5. Esse povo diz, afasta-te, não te aproximes de mim, pois eu sou o santo. Essa gente é fumaça no meu nariz, é fogo que queima o tempo todo. Você sabe que fumaça incomoda, né? Irrita os olhos, o nariz, a boca, fica fedendo. É horrível, né? E Deus está dizendo que é isso. Que esse povo que justamente procura ídolos, que adora ídolos, que faz tantas coisas e não procura Deus, é irritante. É irritante. Vejam, porém, escrito está diante de mim, não ficarei calado, mas lhe darei plena e total retribuição. Versículo 7. Tanto por seus pecados como pelos pecados dos seus antepassados, diz o Senhor. E aqui
é uma revelação, né? Quando fala dos pecados dos antepassados. A gente viu recente, a gente leu aqui em Isaías, que Deus ele abençoa até 1000 gerações, mas também tem maldição até a 4ª geração do pai, do filho, do neto e do bisneto. Então imagine que eu e você podemos estar sofrendo coisas que foram colocadas nas gerações passadas em nossas vidas. E a gente precisa identificar para anular, para quebrar toda a maldição em nossas vidas, porque existe sim, Deus está falando que o pecado, a gente paga pelo nosso pecado, mas também pelo pecado dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós. A gente precisa identificar. De repente é o pecado da prostituição, ou é da mentira, ou é do roubo, sabe? Maldições hereditárias, pessoas que morreram com um acidente de moto, aí vai o filho com um acidente de moto, e o neto com acidente de moto, e o bisneto com acidente de moto. Ou então foi uma doença, foi um câncer, e assim vai nas gerações. Ou então o bisavô que vivia na bebedice, o avô também era bêbado, o pai também, agora o filho. Então são maldições hereditárias. E aqui tem essa revelação que ele está justamente falando. Deixa eu voltar aqui. Essa gente afirmasse, está porém escrito, está diante de mim, não ficarei calado, mas lhes darei plena e total retribuição, tanto por seus pecados como pelos pecados dos seus antepassados, diz o Senhor. Isso é uma grande revelação. A gente precisa identificar as maldições hereditárias, aonde está isso, onde é que está esse pecado, para que seja anulado, para que não passe, porque se eu caio nesse pecado, eu já coloco mais sobre a minha geração também, e que a gente anule para que nossos filhos não vivam, porque a gente quebre na gente e nossos filhos não vivam nisso. De repente, foi estupro, foi estuprada, o bisavô estuprado, o avô estuprado, o pai e agora o filho. Então são maldições, são pecados, são coisas que vão até a 4ª geração. E se te alcançou, tem que parar em você. Tem que ser anulado na sua vida, que não passe para gerações futuras, em nome de Jesus. Uma vez que eles queimaram incenso nos montes e me desafiaram nas colinas, eu os farei pagar pelos seus feitos anteriores. Isso aqui Deus está falando sobre o pecado, né? Foi o que eu falei de colher, de plantar e colher. E aqui Deus está falando do pecado da idolatria. E não é à toa que o Brasil é um país tão idólatra, porque começou com idolatria e foi passando de geração em geração, e esse pecado meio que minou a nação. E hoje a gente consegue identificar isso, e muitas pessoas estão saindo dessa idolatria, estão adorando um único Deus, deixando de adorar deuses e imagens que Deus fala tanto quanto ele odeia, o quanto ele abomina, e quanto ele não divide a glória dele com ninguém. Então é por isso que é muito importante, não é a gente simplesmente confiar nos governantes, achar que eles vão mudar a situação. Não é um presidente que muda, não é um senador, um deputado federal, estadual, um governador, um prefeito, um vereador. Eu e você não podemos mudar pessoas. Deus é o único que pode fazer isso. Só que se começar em mim e você, parar essa idolatria, a corrupção, a mentira, a gente não fazer gato dentro de casa, nem gato de internet também dentro de casa, não corromper as coisas dentro de casa, se começar pela gente, pela nossa família, pela nossa casa. Imagine que cada brasileiro fizesse isso. Nós teríamos um Brasil muito melhor. Então não é colocar toda a culpa ou toda decisão num presidente, seja qual for o presidente. Pode ter mudança daqui a pouco. Mês que vem a gente já pode ver mudança ou não. Então, seja quem for o presidente, o atual ou outro que está por vir, nós precisamos orar pelos nossos governantes, nossas autoridades. Precisamos orar por eles, respeitar eles também. Mas a decisão é minha e sua. A culpa também é minha e sua. Não dá para colocar nas costas de uma só pessoa. Nós precisamos fazer essa diferença. Então aqui ele está falando sobre o pecado da idolatria. Versículo 8. Assim diz o Senhor, quando ainda se achava suco num cacho de uvas, os homens dizem, não o destruam, pois ainda há algo bom. E assim farei em favor dos meus servos, não os destruirei totalmente. Farei surgir descendentes de Jacó e de Judá, que recebam por herança as minhas montanhas. Os meus escolhidos as herdarão, e ali viverão os meus servos, para o meu povo que me buscou. Saron será um pasto para os rebanhos, e o vale de Acor um lugar de descanso para o gado. E Deus está dizendo, eu não vou destruir todo mundo. Tem pessoas aí, sabe, que ainda dá um caldo, ainda dá um suco de uva, ainda dá para salvar sim. E por causa dessas pessoas é que eu vou continuar com a minha bondade, com a minha misericórdia, com o meu amor.
Versículo 11. Mas vocês que abandonam o Senhor e esquecem do meu santo monte, que põe a mesa para Deus a sorte e enchem taças de vinho para o Deus destino. Você sabe que existem muitos deuses, né? E aqui ele está dando o nome de alguns, né? Imagina, coloca coisas para deuses, né? Coloca comida e bebida para eles. Eu os destinarei à espada, e todos vocês se dobrarão para a degola, pois eu os chamei. E vocês nem responderam, falei e não me deram ouvidos. Vocês fizeram mal diante de mim e escolheram o que me desagrada. Você sabe que a gente escolhe, a gente tem poder de decisão. Não dá pra ficar colocando a culpa em alguém, não. Deus tá falando, eu tô falando e você não tá ouvindo, não tá me dando atenção. Então, seu destino é esse. Versículo 13. Portanto, assim diz o soberano Senhor: os meus servos comerão e vocês passarão fome. Os meus servos beberão e vocês passarão sede. Os meus servos se regozijarão e vocês passarão vergonha. Os meus servos cantarão com alegria no coração e vocês se lamentarão, com angústia no coração e uivarão pelo quebrantamento de espírito. Vocês deixarão seu nome como uma maldição para os meus escolhidos. O soberano Senhor matará vocês, mas aos seus servos dará outro nome. Quem pedir bênção para si na terra, que o faça pelo Deus da verdade. Quem fizer juramento na terra, que o faça pelo Deus da verdade. Porquanto as aflições passadas serão esquecidas e estarão ocultas aos meus olhos. E aqui Deus está falando, né, sobre uma diferença de pessoas que servem e que não servem a Deus, e que também serão tratamentos diferenciados. Bom, a gente ainda vai falar aqui nesse capítulo 65, Novos Céus e Nova Terra. Vamos lá ver o que Isaías fala sobre isso. Porque isso, Novos Céus e Nova Terra, a gente vê em Apocalipse, né? Vamos ver o que Isaías fala. Versículo 17. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Alegre-se, porém, regozijem-se para sempre no que vou criar, porque vou criar Jerusalém para regozijo, e seu povo para alegria. Por Jerusalém me regozijarei, e em meu povo terei prazer. Nunca mais se ouvirão nela voz de pranto e choro de tristeza. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias e um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem, e quem não chegar aos 100 será maldito. Construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Já não construirão casas para outros ocuparem, nem plantarão para outros comerem, pois o meu povo terá vida longa como as árvores, e os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho. Não labutarão inutilmente, nem gerarão filhos para a infelicidade, pois serão um povo abençoado pelo Senhor. Ele e os seus descendentes, antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estão falando e eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro comerão juntos. O leão comerá feno como boi, mas o pó será a comida da serpente. Ninguém fará nem mal nem destruição em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Isso parece um milênio, né? Aqueles 1000 anos que Jesus vai governar, onde as pessoas não vão ter problemas, os servos de Deus vão viver ali com alegria e com regozijo, né? Bom, que o Espírito Santo traga a revelação em nome de Jesus.